Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. A mesa ocupa a tribuna dessa casa nessa tarde para tratar da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios do país a celebrarem um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É um absurdo, pois quem tem o poder de legislar é o Congresso Nacional e não o Conselho Nacional de Justiça, principalmente quando se trata de um tema que modifica os paradigmas da sociedade. Quando se modifica os paradigmas da sociedade, quem tem que decidir é o povo. E o papel do Conselho Nacional de Justiça é controlar externamente o judiciário e não baixar normas que só o Congresso Nacional pode fazer. Isso é uma invasão de competência. Não é só por causa desse tema, vários outros temas que poderão à vista e está abrindo precedente para que hoje os deputados federais, senadores, simplesmente escolhidos pelo povo, não terão mais poder de decidir, porque vem a decisão de cima para baixo. E isso nós não podemos permitir isso no nosso país. Como todos sabem, eu defendo os valores da família tradicional e sou contrária a esse novo modelo de união, defendendo os princípios bíblicos e da civilização humana, porque desde que o mundo é mundo, que homem só pode procriar com mulher e mulher só com homem. E quando a gente vê esses desdobramentos que vem acontecendo hoje na nossa sociedade, a gente vê o perigo que a família está correndo diante dessa realidade. Eu sei que ser homossexual é um direito, e esse direito ele tem que ser respeitado, e eu particularmente respeito, porém a escolha sexual de cada uma, ela não pode ser regulamentada como formação de família. Eu acredito que essa decisão do Conselho Nacional de Justiça causou perplexidade à parte da sociedade, contrária a esse entendimento. E é por isso que no dia 5 de junho, milhares e milhares de evangélicos de todo o país estarão reunidos ali em Brasília para protestar contra este ato, contra essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, encabeçado pelo pastor Silas Malafaia, que está organizando, e diversos líderes religiosos de diversas denominações evangélicas estarão ali também, colocando seu posicionamento acerca deste assunto. E eu gostaria de ouvir o vereador Jaime Assora. Vereadora Michele Collins, eu queria divergir de Vossa Excelência, porque o CNJ agiu nos estritos limites da Constituição Federal, interpretada que foi pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação cujo advogado, e que fez uma brilhante sustentação oral, o advogado da causa, que dizia que a união homoafetiva, no final da decisão, no final desse julgamento, foi isso que foi dito, o advogado foi o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro supremo. Então o Supremo diz claramente, por unanimidade, o voto do ministro Carlos Aires Brito foi um voto memorável também, isso consta dos anais mais gloriosos do Supremo, que a união homoafetiva e a união heteroafetiva são ambas tipos de família igual, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista civilizatório, e que a família constituída por dois homens ou por duas mulheres, a família de dois cidadãos brasileiros homossexuais e duas cidadãs brasileiras homossexuais é igualzinha do ponto de vista jurídico, sem nenhuma diferença da família constituída por um homem e uma mulher casados ou unidos estavelmente, ou mesmo da família monoparental. O que o Supremo disse foi o seguinte: no Brasil agora todas as famílias têm que ser protegidas pelo direito. Elas já existem, de fato, desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, mas agora, a partir daquela decisão que foi em 2011, o Estado brasileiro não pode mais fechar os olhos a dois homens e duas mulheres, a dois homens ou duas mulheres que queiram viver como marido e mulher, queiram se casar, que queiram adotar. É possível a adoção
por casais do mesmo sexo, constituídos mediante união homoafetiva. Então não é mais uma questão de interpretação, de achar bom ou de achar ruim. É uma questão que está na Constituição, e a Constituição, como diz Hans Kelsen, é a norma jurídica interpretada. Quem diz o que a Constituição é ou não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse, e repito, o ministro Luiz Roberto Barroso, de quem eu tenho a honra de ser amigo e colega, constitucionalista de mão cheia, disse na sustentação oral: o que importa são os afetos. Por isso eu repudio tanto o ato de protesto de Vossa Lavra, eu não assinei com todo respeito, porque repudio isso, protestar contra a decisão do CNJ, que é embasada juridicamente, que diz respeito apenas ao cumprimento do que o Supremo já disse, é legal, é jurídica e é moderna, é boa para a sociedade, porque impede a homofobia, impede 2 pesos, 2 medidas, impede que cartórios registrem como queiram, marcado por subjetividades, impede injustiças, impede infelicidades, impede que as pessoas possam avançar espiritualmente. Então eu queria registrar isso aqui, porque acho totalmente descabida essa intervenção, até porque ela está em desacordo com o Estado Democrático de Direito brasileiro, está em desacordo com a Constituição Federal, porque não é possível, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, se excluir a família formada por 2 homossexuais ou por 2 homossexuais de qualquer direito ou de qualquer obrigação. Agradeço, vereador, por sua intervenção. Queria só fazer uma dentro, pode ser rapidinho. Recentemente, inclusive, o PSC, o partido do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Marcos Feliciano, entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux negou a liminar, dizendo que não cabia mandato de segurança contra a lei em tese, só discussão jurídica, que eles tinham que entrar com um ADIM. Eu acho até que ele julgou no mérito já o ministro Luiz Fux, não tenho certeza, mas o Supremo também vai, na minha opinião, refutar qualquer tentativa de vulnerar essa resolução do CNJ. Muito obrigado, vereador, porém eu não incorporo o vosso à parte. Eu continuo discordando que um homem com homem, uma mulher com mulher é uma família. Eu continuo discordando, porque homem e mulher é uma família. Agora, homem com homem, mulher com mulher, é uma invenção que fizeram agora e querem que a gente engula, que a gente aceite, que a gente ache bonito e que a gente diga assim, não, tá bom, é assim mesmo. Como Vossa Excelência falou, é muita modernidade e existe uma boa parcela da população que também tem que ser respeitada, que prefere ficar, como eu já fui até chamada de medieval, mas não tem problema não. Eu prefiro ser chamada de medieval e manter os bons costumes e garantir a progressão da família do que extinguir a família através de um casamento com homem e 2 homens e 2 mulheres. E além disso, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é considerado inconstitucional, de acordo com o artigo 226 da Constituição Federal, no inciso 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como identidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso é uma decisão que afronta a sociedade brasileira e que compartilha dos princípios familiares ao entendimento de alguns magistrados, que consideram essa decisão contrária ao que expõe a Constituição Federal. Eu acredito que o casamento homossexual valida e promove o estilo de vida homossexual. É uma decisão pessoal, não tem problema nenhum. Porém, querer que a sociedade engula isso e que agora isso seja normal, eu acho que vai ser muito difícil para alguns, principalmente para mim. E quando você quer mostrar que ao adotar crianças, eles vão adotar esse novo conceito de educação diferente como referências, comportamento e valores diferentes, não tem como entender você mostrar para uma criança que é normal ele não ter um pai e uma mãe e ele agora ter 2 pais e 2 mães. Isso não entra na cabeça, na minha, eu acho que na de muita gente, e eu continuo protestando. Inclusive eu gostaria de colocar aqui também uma fala, porque diz assim, porque é evangélico. Não é porque é evangélico não. Também tem uma decisão aqui, uma palavra também contrária, da Igreja Católica também, que critica
e desaprova esse novo modelo que está sendo constituído. Eu escuto a parte do vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, esse modelo, que a vereadora, pegando a fala da vereadora, de onde ela parou, ele tem espalhado no mundo e hoje está, em salvo engano, 16 países. Né? A gente sabe, nós sabemos e temos convicção e aprendemos, e todos nós aprendemos quando, desde criança, desde que nos entendemos de gente, qual é o conceito de família? O conceito de família é pai, mãe. Esse é o conceito de família. O conceito de família é o casamento entre homem e mulher. Esse é o conceito de família que ele não tem discussão. Ele está na lei, mas se ele não tivesse na lei, ele está no natural da construção familiar. Ele está no natural. Qualquer questão diferente disso, sinceramente, não é natural. E quando a gente trata isso, agora, a justiça brasileira decide, sem ouvir o parlamento, que teria obrigação de legislar, que teria obrigação, inclusive, ou pelo menos, o legislar tinha discussão de se fazer plebiscito, tinha discussões diversas. Então a justiça brasileira resolveu legislar. Ela tem legislado sobre várias coisas, entendeu? Tomar o poder do legislador. E pega um ponto polêmico desse, que tem uma discordância social muito grande, que tem posições divergentes na sociedade, profundas, e ela vai e decide que assim será. E agora é lei. É lei. Mas o que acontece? Divide a sociedade. Por quê? Porque você construiu uma lei, você não impõe, não coloca dentro das pessoas uma questão, porque você discutiu o que é lei, mas existe uma lei maior. Existe a lei de Deus, a lei do princípio da família. Essa lei que vem há muitos e muitos anos. Essa lei que vem desde o princípio do mundo. E aí você fica na divergência entre essas duas leis. A lei que está estabelecida no princípio da humanidade e uma lei que hoje o homem decidiu criar. E agora nós temos um bocado, eu poderia dizer, de semideuses, para não dizer de Deus, se acham pelo menos, que é aqueles que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Eles se acham deuses, dono da verdade, dono de toda a verdade, inquestionável. Eu quero saber, eu tenho até uma preocupação, que a gente fala muito de ditadura e de liberdade, mas nós estamos perto de uma ditadura do judiciário. Estamos muito pertinho de uma ditadura do judiciário, vereadora. Temos que ter muito cuidado com isso. Agora, o princípio de família nós conhecemos. É esse que nós defendemos. E é esse que temos buscado, porque entendemos que esse é o princípio legal de família. Aquele que foi estabelecido por Deus. Reconhece direitos. Todos os segmentos e setores têm direitos. Entendeu? União civil não é família. Não quer dizer família. É a união de duas pessoas. O que eles estão colocando. Mas agora quer restituir isso, constituir com a questão da adoção das crianças, que aí a gente tem discordâncias profundas nesse sentido. Entendeu? Tem respeito pelas pessoas, cada um tem a opção de fazer aquilo que quer, entendeu? A opção é de cada pessoa, tem a opção de vida, desculpe, vereadora. Mas, concluindo, eu quero dizer o seguinte, que a posição de muitas pessoas na sociedade, inclusive nossa, é de que família está estabelecida no princípio por Deus, desde que o mundo é mundo. Incorporo vossa parte, vereador. Eu acho que a lei, além da lei de Deus também, é a lei da natureza, né? Aquela lei que pede o relacionamento do homem com a mulher, aquela lei que ao se ocasionar a união do homem com a mulher na relação sexual, se nasce uma criança. Isso é a natureza, isso é a lei da vida. E o homem agora, com tanta novidade, até clone estão querendo fazer, isso daí é mais uma invenção também que está se fazendo. Que tenha os seus relacionamentos sexuais, não tem problema nenhum, mas que não seja colocado como imposição.
porque aí já vai virar complicação. Daqui a pouco bigamia não vai ser mais, vai ter problema, poligamia, aí vai virar bagunça total. O caminho que está se percorrendo é esse daí. Gostaria de ouvir o vereador. Vereadora Michele Colli, acho importante Vossa Excelência estar sempre na defesa dos seus princípios religiosos, mas a gente tem que entender que a vida, o mundo gira, a vida muda e as mudanças elas acontecem naturalmente. Para você ter ideia, a mulher não subia na tribuna para falar, a mulher não ia no enterro para chorar, a mulher não podia fazer nada porque a família, a cabeça da família era o marido e a mulher era apenas secundária na família. E a mulher, com os tempos, lutou, conquistou espaço, buscou seus interesses e hoje Vossa Excelência tem o direito de defender seus princípios religiosos na tribuna. A mesma coisa acontece com o conceito de família. Durante o tempo mudou. Nós não podemos entender que uma criança é melhor que esteja jogada dentro de um cano do que adotada por um casal homoafetivo. É impossível entender essa interpretação, porque para mim eu uso muito um ditado que meu avô, minha avó usava: é melhor fanhoso do que sem venta. Você tem uma criança que está ali passando fome, está parada, está dentro, jogada na latrina, e de repente um casal resolve adotá-la. E isso é errado, isso não pode. E muitas vezes o casal cuida mais do que a família propriamente dita, formada pelos princípios. Então, a questão, só concluindo, e quero dizer sobre a questão do casamento, aqui no Recife já está consolidado juridicamente. Já houve o casamento, já tem casamento, não tem mais o que dizer. Agora dar continuidade e se ampliar. Não tem como você voltar atrás na história, não. A história já está desenhada. Então, é só para dizer que a vida muda. Os princípios religiosos podem não mudar, mas a história da luta por direitos, ela muda. Obrigado. Vereador, realmente a história muda. Não significa porque uma mulher está aqui hoje na tribuna que ela não continua sendo submissa ao homem, não. Porque também está errado a mulher agora, porque ela conquistar seus direitos, seu espaço, ela deixar de ser submissa ao homem. E o homem está ainda acima da mulher, ainda concordo com isso. Agora, a mesma coisa é a união de homem com homem, de mulher com mulher. Que eles tenham, sim, mudou. Hoje é normal, é natural. Mas daí você dizer que isso é um casamento, que isso é uma família, que isso é normal, aí é complicado. E o que é mais complicado ainda são as igrejas hoje. Porque o próximo passo, vocês podem até, eu creio que está tudo anotado, registrado, vocês um dia vão lembrar disso. Que o próximo passo agora vai ser chegar com a certidão de casamento na igreja e dizer assim: eu quero casar. Eu quero casar porque eu agora sou casado no cartório, eu quero casar na igreja. Veja a situação que vai ficar os padres, os pastores, veja a complicação que vai ser isso daí. Então esse é o nosso temor também, porque como a própria Bíblia diz, é com sapatinho de lã, é devagarzinho que vai se infiltrando, que vai entrando, e quando a gente vê tá desse jeito, aí vai começar a aprender padre, vai começar a aprender pastor, porque eles, a hora que for obrigado a fazer esse tipo de casamento, não vão querer fazer, porque vai contra a palavra de Deus, seus princípios. Então, gente, vamos ser mais coerentes. Eu sei que é um grande público, é um grande eleitorado, parabéns para eles, parabéns pelos seus direitos, mas não é por causa disso que a gente vai fechar os olhos e deixar as coisas correr solto do jeito que está. Porque como o vereador falou aqui, o Conselho Nacional de Justiça agora, ditadura
e a gente tem que aceitar e pronto, acabou. E não é assim, porque se for assim nem vai precisar mais de vereador, nem de deputado estadual, nem senador, não vai precisar de mais nada. Deixa só lá o Conselho Federal legislando e pronto. E não pode ser dessa maneira. Eu gostaria de... Dá tempo de ouvir o vereador André Regis? Tem como me ceder 5 minutos o próximo inscrito? Que não haja tempo para ouvir, porque somente 3 minutos. Eu serei bem breve. Almir Fernandes, Almir concedeu o tempo dele a Vossa Excelência. Ô, vereador, muito obrigado. Escuta o vereador André Regis. Vereadora Michele Collins, eu não assinei o pedido de Vossa Excelência por entender que o Conselho Nacional de Justiça, que é uma criação da Emenda Constitucional 45, que incorporou a uma nova estrutura ao Poder Judiciário, eu entendo que a sua decisão foi acertada de acordo com o seu poder regulamentar da Constituição para as decisões do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração um princípio basilar do nosso Estado, que é o da dignidade da pessoa humana. Nós temos um Estado laico, o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação evolutiva do ponto de vista da sociedade, ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, decidiu nessa direção, e o Conselho Nacional de Justiça, o que ele fez foi regulamentar o decidido, na minha concepção, acertadamente pelo Supremo Tribunal Federal. Daí a minha concordância com a decisão e não ter apoiado o seu requerimento. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Eu queria só ler aqui a palavra, a recomendação também da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criticou a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga cartórios a celebrarem um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Criar normas não é competência do Judiciário. A atribuição é do Congresso, afirmou o vice-presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em exercício, o bispo Ponta Grossa, Sérgio Arthur Brache. Em nota divulgada nesta quinta-feira, dia 16, a CNBB afirmou estar unida a todos que legítima e democraticamente se manifestam contrário a tal resolução. Além de julgar que o Conselho Nacional de Justiça extrapolou suas competências, a CNBB argumenta que uniões de pessoas do mesmo sexo não podem ser simplesmente equiparadas com um casamento ou com uma família. O casamento tem como pressuposto a reciprocidade entre homem e mulher, a possibilidade de criação, completou Brache. Ele ressaltou, no entanto, ser necessário respeitar a opção de vida das pessoas e que o Estado deve procurar resguardar os direitos dessas uniões, que eles sejam respeitados. Mas isso não se equipara nem ao casamento, nem à família. E é essa a nossa colocação. Contra a homofobia. Homofobia é crime. E você ter uma posição contrária não é homofobia. Então, dentro da lei, do que inclusive se está tramitando no Congresso, é a questão da PL 122, que criminaliza a homofobia. Está colocada, inclusive, essa questão que é de grande preocupação das igrejas, dos templos religiosos de modo geral, que discordarem em realizar esse tipo de cerimônia religiosa. Eu acho que os nobres pares aqui poderiam refletir também nessa questão, porque acontece que você vai dando direitos para uns e vocês também vai ferindo os direitos de outros. Imagina, toda a igreja agora for ter que casar homem com homem, mulher com mulher. E é o próximo passo que está escrito. Porque a partir do documento na mão, eu tenho certeza que isso vai ser cobrado, que isso vai ser pleiteado e vai ficar muito difícil. E aí vai vir as perseguições religiosas. E eu sei, inclusive, que isso é até bíblico. Isso está até na Bíblia. Os últimos dias será assim mesmo. Mas o que nós pudermos fazer para prolongar um pouco isso e para evitar que isso aconteça, nós estamos aqui para isso. Então eu gostaria de também reafirmar esse compromisso e dizer que existe uma grande parcela da população, principalmente recifense, que é contrária a essa questão e que nós estaremos também ali nesse movimento em Brasília no dia 5 de junho, reunido ali com milhares e milhares de pessoas protestando contra essa decisão, porque
Nós não podemos ver e deixar as coisas como estão acontecer dessa maneira. E o que acontece que hoje pode ser algum assunto que não é do interesse de uns e de outros, mas através dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, eu volto a dizer, abre precedente para outras questões que o Brasil pode ter aí muitas surpresas em relação a isso. A gente sabe que já existem alguns atritos lá em Brasília e que se a gente deixar, através disso, que é uma coisa que alguns discordam, vai abrir portas para outras coisas mais graves, quem sabe, e isso vai poder interferir no dia a dia de cada um de nós que estamos aqui nessa casa. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade.